Israel, o grande milagre de Deus na história. A sobrevivência de Israel, mantendo a sua bandeira, a sua língua, a sua religião, depois de tantos reveses e de mais de 1.800 anos de dispersão entre as nações, sofrendo as agruras mais terríveis, é uma prova evidente de que Israel é um grande milagre de Deus na história. Eu gostaria de convidar você para uma viagem rumo ao passado, a fim de nós conhecermos um pouco melhor a história desta nação, a história desse povo. Vamos entrar no túnel do tempo, vamos voltar ao passado e chegar a 2.000 anos antes de Cristo, na pessoa de Abraão, que saiu de Ur dos Caldeus, no sul da Mesopotâmia, numa terra eivada de deuses, para deixar a sua terra, a sua parentela, e ir para um lugar que Deus mesmo lhe mostraria. Abraão sai de Ur dos Caldeus, se estabelece em Harã, no norte da Mesopotâmia, e dali ele parte rumo à terra prometida, aos 75 anos de idade, casado com Sara aos 65 anos de idade. E diz a Bíblia que ele peregrina e vai para a terra de Canaã. Deus lhe deu uma promessa de que, por meio dele e do seu descendente, ele teria uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu, como as areias da praia, numa linguagem hiperbólica. Abraão viveu como um homem de fé, um homem que levantou altares para Deus, não por ser um homem perfeito. Quando Abraão estava com 100 anos, Deus cumpre a promessa, e apesar da idade dele, com o corpo amortecido, e apesar de Sara, em elevada idade, ser estéril, ela concebe e nasce Isaque, o filho da promessa. Herdeiro de Abraão, não só do ponto de vista das riquezas materiais, mas do grande legado espiritual. Isaque vai se casar com Rebeca aos 40 anos de idade. Ela era estéril também, e ele orou pela sua mulher 20 anos. Então, quando nascem os filhos, Esaú e Jacó, gêmeos, e tinha no ventre de Rebeca não apenas 2 filhos, mas 2 nações, o Isaque está com 60 anos e o Abraão com 160 anos. Abraão teve o privilégio de conviver com seus netos apenas 15 anos, porque morreu aos 75 anos de idade. Mas diz a Bíblia que Deus o escolheu para que ele instruísse a sua geração depois dele a colocar em Deus a sua confiança. E significa que não apenas tem em mente os seus netos, Esaú e Jacó, mas ele tem em mente todos aqueles que haveriam de crer em Jesus. Porque todos os crentes, diz a Bíblia, são filhos de Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão, portanto, não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas aqueles que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. Lá em Gênesis 15, Deus havia dito para Abraão que a sua descendência seria escrava no Egito. Por 400 anos ficaria ali na terra dos faraós, quando Deus então tiraria o seu povo com mão forte e poderosa. E Deus fez isso. Então nós estamos no livro de Êxodo, quando diz que o novo faraó não conhecia mais a história de José e começa a oprimir o povo, a escravizar o povo. E o povo tem que viver debaixo de chicotes para produzir tijolos para as grandes construções faraônicas no Egito. Quando então nasce uma criança, filho de Amrão e Joquebede. É o caçula de 3 irmãos, Miriam, Arão e Moisés. A mãe não quis entregar esse filho à morte, então manda fazer um cesto, calafeta-o, coloca-o nas águas do Nilo e Miriam, a irmã mais velha, passa a cuidar deste cesto que desliza rio abaixo, até providencialmente chegar nas mãos da filha de Faraó, que vai adotar essa criança. A própria mãe, por orientação de Miriam, vai criar a criança recebendo um régio salário para isso. E então, na época oportuna, o Moisés é levado à filha de Faraó e vive no palácio de Faraó como filho de Faraó até os 40 anos de idade. Tentando ele libertar o povo do seu próprio jeito, é o seu próprio modo, depois de 40 anos no deserto, já tendo 80 anos de idade, Deus aparece para ele em Horebe, na sarça ardente, e diz que viu a aflição do seu povo, ouviu o clamor do seu povo e desceu para libertar o seu povo. E Moisés seria o grande líder libertador. Moisés, por um momento, tenta se evadir da missão, oferecendo a Deus muitas desculpas. Mas o Senhor não aceita as desculpas. E Moisés vai, na companhia de seu irmão Arão, a Faraó, para libertar o povo de Israel. É claro que Faraó endureceu o coração. E isso tinha também plano de Deus. Isso era projeto de Deus, que o coração dele se endurecesse, a fim de que Deus mostrasse na terra do Egito
o seu poder e as suas maravilhas. Foram 40 anos de peregrinação pelo deserto. Enfrentaram tantos desafios. O primeiro deles é que Faraó veio atrás deles e Israel estava agora com um exército poderoso atrás e com o mar à sua frente. E o povo clamou a Moisés, e Moisés clamou a Deus, e Deus disse: diga ao povo de Israel que marche. E Deus abriu as águas do Mar Vermelho, que se tornaram estrada para os israelitas e cemitério para os soldados egípcios. Então, do outro lado do mar, eles cantam e celebram e começam uma grande jornada de 40 anos pelo deserto. Deserto inóspito, perigoso, hostil, mas Deus, na sua providência, deu-lhes nos 40 anos maná do céu para comerem, codornizes para comerem, água brotando da rocha. A veste não se envelheceu no seu corpo 40 anos, nem as sandálias nos pés. Depois de 40 anos, então, eles entram na terra prometida. Deus levantou nesse período profetas, tanto no reino do norte como Elias, Eliseu, como no reino do sul. Nós vamos ver, Deus levantou profetas também, como levantou Isaías, como levantou Jeremias, como levantou Abacuque. Mas esses profetas falaram e o povo não quis ouvir. Então, em 606, a Babilônia, que já tinha triunfado sobre a Síria e sobre o Egito, cerca Jerusalém, leva alguns nobres, leva os vasos do templo. Em 596, eles vêm e levam mais uma leva, dentre elas, na primeira leva foi Daniel e seus amigos, na segunda leva foi o profeta Ezequiel, que era de uma família sacerdotal, mas levantado por Deus como profeta. Então, em 586, depois de um cerco longo, a cidade totalmente devastada pela fome e pela miséria, se capitulou, e Nabucodonosor entra em Jerusalém, destrói Jerusalém, incendeia o templo de Salomão e leva o povo de Judá para um exílio de 70 anos na Babilônia. A Babilônia não entendeu que Deus a levantara como vara da sua ira para disciplinar o seu povo e achou que ela tinha todo o poder e passava a cultuar a sua própria força e o seu próprio poder. Então, Deus deu uma ordem para que a Babilônia caísse, e caísse numa noite de festa, de um bacanal, de zombaria e escárnio dos vasos do templo trazidos para a festa de Belsazar. Naquela noite, Belsazar morreu e a cidade da Babilônia foi conquistada pelo grande Ciro e por Dario o Grande. Então, no ano 66 da era cristã, houve a Guerra Judaica. E a Guerra Judaica acontece porque uma sinagoga judaica fora profanada em Cesareia Marítima e os zelotes, que nunca foram favoráveis ao governo de Roma, se rebelam contra Roma e Roma manda para lá o Tito Flávio. E então, 4 anos depois, no ano 70, Jerusalém estava sendo invadida, sendo destruída, sendo tomada, sendo incendiada. O templo que foi ampliado por Herodes o Grande é completamente destruído, não ficando pedra sobre pedra, exatamente para cumprir a profecia dada por Jesus. Pois bem, aqui nós entramos na história, porque diz a história que nessa invasão do ano 70, a cidade de Jerusalém foi destruída. 1000 judeus conseguem escapar e fugir para a fortaleza de Massada, às margens do Mar Morto, fortaleza construída por Herodes o Grande. E eles resistiram aos romanos, até que, sabendo que os romanos que estavam construindo uma rampa para chegar lá, e seriam mortos e talvez abusados, humilhados, vilipendiados, tomaram a decisão. Todos eles tomaram a decisão de matar a si mesmos. Cada chefe de família mataria a sua família. E após matar a sua própria família, tiraria a sua própria vida, deixando os armazéns intactos de produção de comida e bebida, mostrando para os romanos que preferiam tirar a própria vida com dignidade do que se entregarem aos romanos de uma maneira vilipendiosa. O povo judeu viveu disperso, do ano 70 a 14 de maio de 1948. Nenhum povo conseguiu manter-se assim, preservando a sua língua, a sua cultura, a sua religião, a sua fé. Foram perseguidos de forma tão terrível. No período da Idade Média, lidaram com a questão da peste negra na Europa e botaram a culpa nos judeus. E tantos morreram. Agora, no século XX, ao explodir a Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler leva à morte crudelíssima nas câmaras de gás, nos paredões de fuzilamento, nos campos de concentração, cerca de 6 milhões de judeus.
sendo 1,5 milhão de crianças. Talvez a maior atrocidade desumana da história da humanidade. E Deus preservou o seu povo. E então, em 14 de maio de 1948, Israel retorna ao seu território, com a sua bandeira, com a sua religião, com as suas práticas, mantendo a lâmpada acesa. E eu entendo, à luz de Romanos capítulo 9, 10 e 11, Romanos 9 olha para o passado e descreve a eleição do seu povo. Capítulo 10 descreve o pecado desse povo. Mas no capítulo 11, há a restauração desse povo. E eu entendo isso, que Deus tem ainda um propósito a cumprir nesta nação de restauração, a fim de que eles reconheçam Jesus como Messias. E então, nós estamos aqui diante, certamente, de um dos maiores milagres da história. Quando se perguntou certa feita a um cristão que estava sendo acusado de uma fé espúria, que prova ele daria da existência de Deus, ele respondeu: a história de Israel, a história do povo judeu é um grande milagre de Deus na história. Esse povo foi preservado pela mão da providência divina. Hoje Israel, num território tão pequeno, cercado por tantos inimigos, é uma das maiores potências do mundo, tecnológica e militar. Certamente a bênção de Deus está aí. E lá atrás Deus havia dito para Abraão que aqueles que abençoassem seriam abençoados e aqueles que amaldiçoassem seriam amaldiçoados. É muito importante entender que ainda hoje existem segmentos da sociedade antissemitas, inclusive no Brasil, e nós não deveríamos jamais adotar esta política antissemita. Israel é uma nação secularizada, mas é o povo que Deus levantou para nos oferecer a Bíblia. É o povo que Deus levantou para nos oferecer o Messias, porque Jesus era judeu. Deu-nos este grande legado e nós deveríamos amar a Israel. Deus tem me dado o privilégio de levar caravanas a Israel ano após ano. E aprendi a amar esta nação, a amar este povo. E eu estou certo de que Israel tem sido um instrumento nas mãos de Deus para grandes bênçãos, não só no campo tecnológico, científico, mas também sido um exemplo de superação das maiores dificuldades da história. Um povo que viveu tantas lutas, tantas guerras, tantas injustiças, tantas violências, mas um povo que permanece como o povo que tem sua língua, que tem sua bandeira, que tem seu chão, que tem sua fé, que tem seu Deus. É claro que hoje nós auguramos ardentemente que a nação de Israel conheça o Messias, Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele foi enviado para ser o Salvador do seu povo, o Salvador do mundo. Jesus é a nossa esperança. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o Senhor dos Senhores. Haverá um dia em que a nação de Israel vai ter seus olhos espirituais abertos para reconhecer o Messias de Deus.